Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, queridos, Deus quer falar comigo, com você. Deus tem uma mensagem para cada um de nós. E aí, a fonte segura para que nós possamos ouvir a voz de Deus é a palavra. E aí, infelizmente, as pessoas têm sido negligentes com relação ao estudo da Bíblia. Sabe, o Deus desse século, o diabo, foi Paulo que disse, tem cegado o entendimento das pessoas. As pessoas estão hipnotizadas. E sabe o que é que vai trazer iluminação? É o Espírito Santo levando a mim e a você para a palavra. Quando nós buscarmos a verdade da palavra, nós sairemos do estado de hipnose. Nós precisamos a cada dia buscar a palavra. E aí nós vamos estudar um texto hoje fantástico que exalta a palavra, que exalta as pessoas que levam a outros a mensagem da palavra de Deus. E nós precisamos a cada dia disso. Então, se você quer aprender da palavra de Deus, se você quer ser alguém que viva a palavra, nós vamos estudar hoje para que essa verdade faça parte da nossa vida. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, Santo e bom Espírito, o Senhor que sempre conduziu a história dos profetas, dos discípulos e está conduzindo a nossa vida, que trouxe a mensagem da palavra, que quer nos levar a compreender a palavra, nós pedimos que o Senhor, Santo e bom Espírito, nos oriente, nos ilumine por Jesus. Amém. Atos, capítulo 8, livro de Atos, capítulo 8, para a gente poder meditar nesse texto fantástico aqui. É uma história que nós precisamos aprender a cada dia. Capítulo 8 de Atos, a partir do verso 26, e diz assim, uma história para você conhecer. Vamos ler a história e depois a gente conversa sobre isso. Diz assim, ó, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te. Filipe era um dos 7 diáconos, que foi ordenado como diáconos e foi colocado as mãos dos discípulos sobre ele, e o Espírito Santo conduziu a vida deles. Dentre esses 7 também estava Estevão, que foi o primeiro mártir depois da morte de Cristo, no ano 34, e o evangelho se espalhou por causa da perseguição. E Filipe esse homem, também cheio do Espírito Santo, tinha 4 filhas que eram profetisas. Olha só, então nós estamos conhecendo um pouco dessa história. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, que viera adorar em Jerusalém. Então nós estamos falando aqui de um homem muito importante, de um homem que era responsável pela a tesouraria, pelos recursos financeiros de uma rainha da Etiópia. Então nós estamos falando de um homem poderoso, de um homem rico, mas que agora o anjo disse que ele tinha que ir para lá para falar com esse homem. Não era mais fácil que o próprio homem falasse? Era na nossa linguagem, mas Deus escolhe seres humanos para falar a seres humanos. Primeiro, porque quando acontece esse processo de um ser humano falar com o outro, os dois serão salvos. Paulo diz assim, ensina isto, porque fazendo isso, falando para Timóteo, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, o processo de ensinar a outros faz com que nós possamos também nos manter conectados com Jesus. Isso tem sido para mim uma bênção, tem sido uma realidade. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Esse é o segredo. E aqui Filipe agora foi ordenado para acompanhar esse homem que era rico, poderoso e era eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Eunuco é um homem que trabalha geralmente no palácio, tinha grande responsabilidade para cuidar de mulheres, e ele trabalhava com a rainha de Candace lá da Etiópia. Eunuco é um homem
que tem os seus órgãos genitais masculinos retirados. Pode ter sido que ele escolheu isso, pode ter sido por uma causa de doenças, ou pode ter sido forçado, né? Geralmente os escravos, o rei que levava para o palácio, eles eram feitos eunucos. Então nós estamos aqui diante desse homem para a gente poder já começar a compreender. E aí o texto diz assim, estava voltando, ele foi adorar em Jerusalém, ele é alguém que temia Deus. Ele estava voltando e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vai lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e assentar-se junto a ele. Ora, a passagem das escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, verso 34, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outro? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que nós temos na Bíblia. E ele perguntou, Filipe, de quem ele está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Pronto! Agora Filipe tinha a oportunidade de explicar, de ensinar esse homem a respeito dessa mensagem da palavra de Deus. Aí diz aqui, então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Ele começou por essa palavra e aí anunciou a Jesus, ou seja, em toda a Escritura. Sabe, eu e você precisamos exaltar as Escrituras. Infelizmente hoje, nas religiões principalmente, nas igrejas, ao invés de exaltar a palavra, quem tem sido exaltado são as pessoas, ou o programa, ou isso e aquilo. Queridos, nós precisamos entender que o que deve ser exaltado é a palavra, é a mensagem. Aqui está a fonte segura e verdadeira sobre Jesus. Então eu e você precisamos nos voltar para a palavra. Aí o texto continua dizendo aqui, seguindo eles caminho afora, verso 38, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, verso 38, mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, mas Filipe veio achar-se em um outro lugar, em Azoto. Olha só, aqui está, isso aqui é para a gente aprender. Primeira coisa, eu e você precisamos estar aberto a que o Espírito Santo nos conduza para levar a mensagem de salvação, de esperança às pessoas. Esse é o primeiro passo. Filipe estava disposto, Filipe estava aberto, Filipe deixava ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, se eu e você somos cristãos, precisamos estar abertos para que o Espírito Santo nos conduza. Essa é a primeira coisa. Agora, se você não compreende muito bem a palavra de Deus, você precisa ser como esse eunuco, ser uma pessoa sincera, que adora a Deus, mas muitas vezes não compreende. Mas você precisa chegar quando alguém que conhece a palavra de Deus, que é o caso aqui, ele chega diante de Filipe e ele pergunta, de quem fala o profeta? Me explica, porque eu não estou entendendo. E aí Filipe começou a ensinar a palavra por meio da própria Bíblia, falou de Jesus, porque a palavra, ela traz Jesus na sua forma exata e profunda. Então, se você não compreende, quem sabe você pode nos procurar. Olha só, pequenos grupos, nós nos reunimos, a Igreja Adventista, em pequenos grupos para estudarmos a Bíblia. E nós, então, aqui, se você mora em Jabaquara, na nossa clínica,
Toda sexta-feira, de 7h30 até as 8h30, nós estudamos ali com um grupo para que as pessoas aprendam. O que a gente mais gosta, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é poder ensinar a palavra de Deus às pessoas. Então, se você estiver aberto, se você quiser aprender a palavra de Deus, eis-nos aqui, eu estou à disposição para que você possa aprender mais sobre a verdade da palavra de Deus unicamente, e o Espírito Santo vai nos conduzir. E aí, quando você entender a palavra, você vai dizer: olha, eu creio em Jesus, que Ele é o meu Salvador, e aí eu quero ser batizado, assim como o eunuco foi. Sabe, nós precisamos tomar a decisão de entregar a nossa vida completamente a Jesus. Sabe, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer que Jesus faça parte da sua vida, conduza a sua vida como um todo, para que você possa seguir o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria, assim como foi o caso daquele eunuco? Sabe, se quando nós entregamos a nossa vida completamente a Jesus, o que acontece em nossa vida é alegria, é júbilo, é felicidade, porque agora entregamos completamente a nossa vida à mão de alguém que vai nos trazer plena felicidade, bem-estar e a certeza da vida eterna. Então, que Deus te abençoe, que você a cada dia entregue a sua vida a Jesus, deixando Ele conduzir, para que dessa forma a palavra, a mensagem faça parte da sua vida e você viva a palavra. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de acordo a essa palavra. Nós choramos por Jesus. Amém.